da palavra. Você crê? Então, vamos abrir a Bíblia Sagrada para ministrarmos a palavra no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo de número 4. Evangelho segundo o evangelista Marcos, Evangelho do Reino dos Céus, segundo o evangelista Marcos, que é o segundo evangelho da Bíblia, no Novo Testamento, lá no capítulo 4. Os irmãos que encontraram, digam amém. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar vendo aqui agora Jesus ministrando de uma forma tremenda. Aliás, esse capítulo todo aqui, 4, deixa eu ver se é mais aqui. Começa no 4. O capítulo 4, ele é praticamente todo envolvido em parábolas. Nós vamos agora chegar a um ponto aqui tremendo, onde os discípulos vão perguntar para Jesus. Ele vai ser explicado aqui porque. Vamos lá então. Capítulo 4, versículo 33 e 34. Na verdade, aqui é o Espírito Santo usando o autor, que é Marcos, para explicar que Jesus pregava por parábolas. E com muitas parábolas, diga amém? E com muitas parábolas tais lhes dirigiam a palavra, segundo o que podiam compreender. E o versículo número 34: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Diga glórias a Deus. Amém, Jesus. Olha que coisa tremenda, né? Jesus, em suas ministrações, você pode depois estudar com calma aí. Ele entrou num determinado dia, isso aconteceu exatamente no seu segundo ano, já no final do segundo ano do seu ministério terreno, viu? Quando ele estava aqui na terra. Todo mundo sabe que o ministério de Jesus durou 3 anos, apenas como homem na terra. E no segundo ano, já no finalzinho do segundo ano, ele escolheu um dia para, aquele dia, ministrar só com parábolas. Você sabe que parábolas são história ou histórias que são narradas para se comparar com algum fato, para dar entendimento ao ouvinte. Você entende isso, amado? Parábolas são histórias, ou seja, não são fatos, histórias ou histórias que são fatos, né, são narrados por um ensinador, por alguém que está ensinando algo, um mestre, para poder dar entendimento aos ouvintes. E Jesus aquele dia escolheu aquele dia. Se você estudar o capítulo 4, ele ministrou diversas parábolas naquele dia. E é isso que nós vamos nos ater hoje, para podermos entender o porquê ele fazia isso. Glórias a Deus. Só que isso não era uma coisa incomum no meio dos judeus. Muito pelo contrário. Pregar ou ensinar por parábolas era uma coisa até doméstica. Os anciãos faziam isso muito dentro de suas casas para ensinar os seus descendentes. Os anciãos sentavam com a família e ali contava histórias ou fatos, né, históricos, para dar um entendimento aos ouvintes. Então isso era uma coisa muito comum e corriqueira no meio dos judeus. Então não é de se estranhar que Jesus fez aquilo. O que foi estranho, que causou estranheza aos discípulos, foi Jesus aquele dia só pregar por parábolas. Foi um dia que ele escolheu fazer isso. É tremendo. E inclusive no Velho Testamento, para você saber que isso é um fato normal, corriqueiro entre os judeus, que é os anciãos ou um profeta ou os mestres ensinar por parábolas. Se você procurar no Velho Testamento, poderia procurar vários endereços, profeta Samuel, profeta Isaías, enfim, há várias parábolas que eles também ministravam quando eles exortavam o povo, quando passavam profecias. Ezequiel, ele é mestre em fazer isso, aí que Deus fazia isso com ele. Jeremias também, mas enfim. Então, eu estou passando isso para a igreja, para que a igreja saiba que Jesus, o que chamou a atenção dos discípulos foi ele ter escolhido um dia só para fazer isso. E aí aquilo chamou a atenção dos discípulos. Daqui a pouco vamos pegar o endereço certinho, onde eles perguntam por que ele fez tanta parábola, né? Por que ele falou tudo em parábola. Vamos daqui a pouco chegar a esse ponto. Mas Jesus escolheu fazer isso aquele dia, e usou esse método em seu ministério. Por diversas vezes ele pregou em parábola, por 2 motivos. O primeiro foi para que se cumprisse a velha escritura, o Velho Testamento. E isso estava registrado pelo salmista no Salmo 78. Eu vou pedir que você vá lá também, em nome de Jesus, para você ver que ele estava ali fazendo cumprir as escrituras sagradas. Então Jesus ele veio não para colocar em contradição ou para mudar a lei de Moisés. Ele não veio aqui fazer nada diferente do que já estava orientado para ser feito. O que Jesus veio fazer é cumprir justamente o Velho Testamento, só que de uma forma literal. Lá estava de uma forma para um povo só, e Jesus veio trazer essa verdade, veio cumprir as escrituras para o mundo inteiro, para todo aquele que nele crê. Diga glórias a Deus por isso. Glórias
Graças a Deus por isso. Então, no Salmo 78, meus amados, é uma das explicações por que Jesus fez isso. Ele usou do seu ministério por diversas vezes, em especial esse dia de Marcos 4, para pregar várias parábolas. E um dos motivos é para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, uma profecia citada pelo salmista no Salmo 78, no versículo de número 2. O Espírito Santo passou ao salmista essa revelação de que abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Eu vou trazendo uma tradução mais dentro do nosso contexto. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, um dos motivos pelo qual Jesus fez isso era para que se cumprisse nele as Escrituras. O segundo motivo que Jesus usou desse método de parábolas, de comparações, foi porque o reino dos céus são para os humildes de coração e não para os soberbos, os olhos altivos. Ele vai deixar isso muito claro lá em Mateus 13. Então a parábola vai dar ao que está ligado a ele em espírito o discernimento. É o que eu acabei de dizer lá no início, que ainda não estava sendo gravado, quando eu fiz a abertura deste culto para fazermos o louvor, que eu pedi que vocês fossem em João, né? Em capítulo 8, nós lemos, meditamos. Agora eu peço que você vá em Mateus 13. Mas aí eu falei agora há pouco, eu estou repetindo o que eu disse porque não estava gravado isso, que nós, na verdade, temos que entender isso, que a mente humana não vai nunca discernir as coisas de Deus. Nós temos que entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus, porque é Ele que dá o discernimento. Amém, igreja? Então, por que Jesus pregou em parábola? Primeiro, para cumprir as Escrituras, que estava registrado isso no Salmo 78, versículo 2, que usarei meus lábios para propor parábolas, publicarei enigmas, disse o Senhor, o Espírito Santo ao salmista, né? E o segundo motivo foi justamente para deixar muito claro uma coisa, que o reino dos céus não é para os altivos, para os soberbos. O reino dos céus é para os humildes de coração. Isso está registrado em Mateus 13, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? Olha aí, ó. Então, por que ele pregava por parábolas? Os discípulos queriam saber: por que falas por parábolas? Perguntaram aos discípulos. Então veja o que Jesus responde no versículo 11. Estamos juntos, hein? Amém. E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Diga glórias a Deus. Você é discípulo? Então está aí, ó. A vós é dado o direito de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ele vai explicar já já, a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará mais entendimento, entendeu, igreja? Mais humildade, mais entendimento, e terá em abundância. Mas aquele que não tem humildade, que não tem interesse nas coisas de Deus, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, versículo 13, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Olha só, isso aqui tem que deixar claro, porque o inimigo fez isso com a humanidade. Nós temos que entender isso. O ser humano já nasce assim, ó, dessa forma aqui, ó. Ele ouve, mas não entende nada. Ele vê as coisas, mas também não entende. Tanto é que olha o que Jesus fez. A Bíblia Sagrada chega a dizer que nem tudo que Jesus falou e fez está registrado aqui, porque não caberia em livros nenhum na terra. Tantas obras que Jesus fez. Então imagine, nós sabemos que muitos milagres, muitas obras estão registradas nas Escrituras. Tudo que Jesus fez, as grandes obras estão aqui registradas. E mesmo assim gritaram: Barrabás, Barrabás, crucifique-o, esse aí crucifique-o, Barrabás. Por que então fazem isso? Que a humanidade tem essa tendência, e ela é espiritual, do mal. Desde Adão e Eva, a carne foi contaminada. Então a mente humana, ela não está voltada para Deus, ela está voltada para as coisas terrenas apenas. Então é por isso, e a Bíblia inclusive fala sobre isso, que o inimigo tirou o entendimento, ele cegou o entendimento, para que os homens veem, mas não veem, não enxergam, para que eles ouçam, mas não escutam. Está aqui, ó. Então, veja bem, por que eu falo para vocês por parábolas? Porque quem tem coração duro, vai continuar com coração duro. Aliás, a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que aquele que está na impiedade vai piorar, vai cada vez ser pior, mas aquele que está buscando a santificação vai cada vez ficar mais santo. Diga glórias a Deus por isso.
Então, aquele que tem dureza de coração, mas que não aceita a palavra, que resiste à palavra, esse vai continuar da mesma forma. E nós vamos entender isso até o final dessa ministração, por que Jesus fala isso. Então veja o versículo 13 de novo. Por isso eles falam por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, versículo 14, que diz, é Jesus dizendo isso aos seus discípulos, tá? Porque eu li há pouco que ele pregava por parábola, mas depois explicava para os seus discípulos. E aqui foi o momento que eles pediram explicação. Eles também não entenderam muitas coisas que Jesus falou, porque eles também estavam no manto de carne ali, eles estavam envolvidos ao manto carnal. Eles não tinham ainda o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para poder dar a eles o discernimento. Então, eles estavam, como nós também estamos envolvidos, ao manto pecador, ao manto carnal. Estamos sujeitos a essas falhas, a pecar, a errar. E os discípulos também não compreenderam muitas coisas que Jesus falava. Então, a eles, ele parava e dava a eles o discernimento. Ele parava para explicar para eles mais detalhadamente. Então, por isso que aqui ele parou para fazer isso. Então ele está explicando, para eles não é dado o direito, porque eles não têm, eles podem ver, mas não vão enxergar, eles vão ouvir, mas não vão compreender. Agora, isso é para se cumprir a profecia de Isaías, quando diz que ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E o versículo número 15, deixa eu ver se eu vou até lá, não, até aí, até 14 só. Então Jesus está explicando aos discípulos por que prega por parábolas, justamente por isso. Vai em Isaías que você vai compreender mais ainda. Volta lá no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse isso, olha, para que se cumprisse o que Isaías disse. É por isso que eu prego por parábolas. Amém, igreja? No capítulo 57 de Isaías, por favor, em nome de Jesus, no capítulo de número 57 do profeta Isaías. Os que encontraram, digam amém. Veja o que vai acontecer. Então Jesus está explicando aos seus discípulos. Esse é o momento que eles perguntam a ele, eles estão curiosos: Senhor, por que o Senhor está propondo tanta palavra? Por que o Senhor prega por palavra dessa forma? Ele fala: olha, eu estou fazendo isso para que se cumpra a palavra, porque na verdade eles não estão em condições de entender. Vocês vão estar em condições de entender, porque vocês estão andando comigo. Amém, igreja? Em Isaías 57, exatamente no versículo 15, está escrito assim, 57, 15. Achei. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Então Deus está revelando ao profeta para anunciar isso. Olha, onde que eu estou? Eu estou, porque eu sou santo, eu estou num lugar isolado. Eu não fico próximo de nada que não é santo, porque eu estou no alto, mais alto o céu que vocês podem imaginar. Eu habito no mais alto céu, porque eu sou santo. E onde mais que eu habito? Aqui que você tem que entender. Habito também no coração dos contritos, dos abatidos e daqueles que estão contritos, ou seja, quebrantados na minha presença. Então eu vou ler totalmente agora o versículo para você entender. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Diga, e para vivificar o coração dos contritos. Diga glórias a Deus. Então está aí, olha, Deus está dando um esclarecimento muito claro. Jesus acaba de responder para os discípulos lá no Mateus capítulo 13, por que ele prega em parábolas. Primeiro, para se cumprir as escrituras, e porque está se cumprindo inclusive o que o profeta disse. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão enxergar. Mas vocês vão poder fazer isso, porque vocês estão comigo. Diga amém? Então veja no capítulo 60. Vamos no capítulo 2 de Isaías. Volte um pouquinho. Um pouquinho não, um bocadinho. Lá desde o início do livro do profeta Isaías. E veja o versículo 11. O que o Espírito Santo quer que você entenda é por que Jesus pregava por parábola. Para cumprir as escrituras sagradas. E para que realmente os humildes, os quebrantados, tenham sede de ter entendimento. É isso que ele está tentando explicar. Veja o que ele diz no versículo 11 do capítulo 2 do profeta Isaías: os olhos altivos, diga soberbos, okay? Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Diga o Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daí, ó. Então ele está revelando que toda soberba vai ser lançada por terra, toda altivez. E lá no capítulo 66 agora, vamos juntos lá, em nome de Jesus.
Eu estou indo aonde Jesus disse que, por que ele pregava? Para se cumprir o que o profeta Isaías disse. Então vamos ver o que Isaías disse a esse respeito. Então, veja o capítulo 66, o versículo 2. Então ele fala: porque a minha mão fez todas estas coisas. Encontraram aí, amados? Isaías 66, 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas as coisas, todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Ou seja, eu tenho um poder, estou em tudo, estou em todas as coisas, mas olha para quem eu vou olhar: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Diga glórias a Deus. Então, Deus está deixando muito claro: olha a quem eu vou ouvir, olha para quem eu vou me dirigir, olha com quem eu andarei, olha com quem eu estarei. Com aquele que é humilde, né? Está aqui, ó. Aquele que está abatido de espírito e é pobre de espírito, ou seja, não é orgulhoso, não é pessoa que se vangloria, é uma pessoa humilde de coração, não tem altivez e que treme diante da minha palavra. Amém? É muito importante nós entendermos uma coisa: Deus é amor. Aqui não é, você não tem que ver essa mensagem como um Deus ali com um varão, uma vara querendo bater nos seus filhos, correndo atrás com chinelo, como a mãe minha, a sua, fazia, né? Para aí, senão te pego, não é nada disso. Não veja o Senhor dessa forma, amados, porque Deus é amor. Amém, igreja? Deus é amor. O que ele está tentando nos ensinar aqui, amados, é que o homem é que não quer chegar ao entendimento, porque é o maior desejo de Deus. Não é que ele não quer que você não tenha entendimento. Ele não está dizendo aqui, ó, eu prego por parábolas porque eu não quero que eles entendam, para eles não serem salvos. Não é isso. Deus está dizendo assim, ó, o homem nasceu contaminado por um pecado do primeiro casal. Ele tem na sua mente humana um limite que não pode me compreender se não andar com o meu espírito. E esse ser humano, a tendência dele é que ele morra a segunda morte, que não me veja, não me conheça como eu quero ser conhecido. Então Deus não está querendo se esconder de ninguém, muito pelo contrário. Todo aquele que vem a mim, disse Jesus, jamais eu lançarei fora. Diga glórias a Deus. Amém? Todo aquele que Deus dá a Jesus. Você aceitou Jesus um dia como seu Salvador já? Então fica tranquilo, amado. Deus, ele jamais vai perder você. Você pode, agora, se você quiser sair fora dos caminhos do Senhor, será o livre-arbítrio teu. Aí você vai cair no outro time, né? No time que rejeitou a palavra de Deus. Misericórdia, né? Então, fique firme com o Senhor. Vai cair, levanta. Vamos lá, luta, porque a palavra de Deus fala em Romanos 14 que o cair é do homem, mas o levantar de quem é? De Deus. Porque quem és tu que julga um servo alheio? Está escrito em Romanos 14. Quem és tu que julga um servo alheio? O servo é dele. Se o servo cai ou está de pé, ele cai, Deus levantará ele, porque as mãos dele é poderosa para levantar um caído. Diga amém? Então eu vou convidar você lá em Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo, no capítulo 2, para você ver que Deus é amor realmente, e Ele deseja que todo homem seja salvo, que chegue ao conhecimento. Então Ele não está entrando em contradição. Quando Jesus disse, olha, eu prego em parábola, para que eles ouvem, mas não escutem, para que eles vejam, mas não enxergam. Não, isso já está no ser humano. Diga amém? Isso já está no ser humano. O ser humano já nasce com esse defeito, não de fabricação, mas contaminado, porque o primeiro casal que nasceu perfeito, foi criado perfeito, não era para ser assim, mas eles deram ouvido à voz da serpente, desobedeceram a Deus, então foram contaminados. E Deus então proveu que, já que o pecado entrou por um homem, teria que sair por um homem. Só que ele viu pela sua onisciência que jamais haveria na terra alguém em condições de pagar o preço do pecado de Adão e Eva. Então, e de toda a humanidade, depois de Adão e Eva, tudo que veio depois de Adão e Eva, quantas coisas horríveis o homem já fez, tudo proveniente do primeiro casal, né? Então Deus sabia disso, então Ele proveu dele mesmo, em forma de homem, de se humilhar e descer a terra em forma de homem. Proveu o seu Filho amado, Jesus Cristo. Diga glórias a Deus. Então, a prova bíblica que Deus, Ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento, e não fiquem sem esse entendimento. Deus não quer ninguém sem entendimento, muito pelo contrário, tudo que Ele quer é que você sente, ouça a palavra dEle humildemente, com o coração aberto, com prazer, com alegria. Amém, igreja? Para que Ele tenha a liberdade em você de dar o discernimento, para que você possa então ouvir e entender, para que você possa ver e enxergar. Amém, igreja? Porque você não vai ter condições de fazer isso sozinho. E mesmo estando dentro de uma igreja, de outra forma, com o coração endurecido, pensando em problemas lá fora, pensando em outra situação que não seja ouvir a palavra de Deus, não olhando para o homem,
Porque pode vir quem quiser aqui em cima, você vai idolatrá-lo se você quiser, porque todos que vierem aqui vão ser pecadores. Todos vão estar pecando de qualquer forma. Então você tem que ver esta palavra aqui, ó, se firmar nesta palavra, porque é esta palavra que vai dar a você a salvação. Diga amém, igreja? Então, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, e no versículo 4 está muito claro, dito assim: o qual quer, o qual deseja, ou seja, o qual é Deus, porque o versículo anterior vai falar disso, vai falar de Deus. O qual deseja, ele quer que todos os homens se salvem, cheguem ao pleno, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e venham ao conhecimento da verdade. Diga amém? Então, o maior desejo de Deus, então, é isso aí, amados, que o homem tenha entendimento. Deus não quer um homem ignorante. Então Jesus não pregava em parábolas, por parábolas, para deixar aqueles homens na ignorância. Não, é que não adianta. Por mais que eu falar abertamente aqui, eles não vão entender. Então eu vou falar em parábolas para gerar naqueles que estão me buscando, gera neles o desejo de buscar mais, de entender. Então Deus fazia isso propositalmente através do Velho Testamento, com seus profetas, e fez isso através de Jesus Cristo, que usou o seu ministério para pregar em parábolas, justamente para atrair a você, o servo dele, a buscar cada vez mais. Isso é muito fácil de entender. Quer ver? Ó? Deus me trouxe uma parábola hoje para explicar para vocês esse entendimento. É a questão de um aluno na faculdade, tá? O aluno da faculdade tem duas opções. Quem já fez faculdade aqui? Ergue as mãos. Você sabe o que eu estou falando, né? Faculdade é diferente de escola, de primeiro e segundo grau. Não sei como fala hoje, curso médio, ensino básico, enfim. Eles mudaram o nome, mas meu tempo era primeiro e segundo grau. Então quem fez a faculdade sabe que é totalmente diferente de primeiro e segundo grau, ou estúdio médio ou básico. O estúdio superior, acho que é assim esses termos que usa hoje, né? O ensino superior, você fica à vontade, meu querido, fala o que você quiser. Quer sair da sala, no meio da sala, quer ir embora, vai. O problema é teu. Amém, igreja? Não tem maior explicação. As pessoas que eu trouxe aqui essa parábola hoje, falou assim: filho, tudo que você vai passar para eles, passa para eles a parábola do professor. Ele, na faculdade, deixou bem claro, na faculdade, porque lá ele ensina na universidade, ele ensina e aprende quem realmente deseja aplicar a profissão. Porque se caso tiver alguém na faculdade apenas por causa de um canudo, esse aí não está nem aí também, esse aí é totalmente relaxado na sala de aula. Aí ele vai embora mesmo, ele pega o basicão lá, que é o básico para poder fazer a provinha dele lá, para poder ter o canudo. Então se ele não está ali porque tem um dom de uma profissão, porque deseja exercer uma profissão com honras, se ele deseja realmente, ele vai estar ouvindo, para prestar atenção, vai levantar a mão para professora, olha, eu queria tirar uma dúvida, né? vai sentar com o professor, vai buscar, vai chegar em casa, vai buscar, vai estudar, vai pesquisar. Amém ou não amém? Isso é porque ele quer chegar a um objetivo que ele tem. Agora, o que vai lá apenas por causa de um canudo, porque ele tem necessidade de um canudo, só tem necessidade de um canudo. Esse aí, ele vai lá, vai fazer o basicão do basicão, e olha, nunca vai ter uma profissão definida, ou pelo menos aquela profissão ele não vai ter, porque ele não aprendeu nada, não vai aprender nada. Entenderam a parábola também do professor aí? Conclusão desta parábola que Deus me trouxe: um aluno que escolheu tal faculdade porque era o seu sonho e dom, ele vai se dedicar, vai estudar, vai pesquisar, como disse há pouco, né? Aquele que não, que está ali por qualquer motivo, ele vai ser negligente mesmo. Então Deus fala que isso inclusive acontece dentro das igrejas. Misericórdia, amado. Agora, se você vê que aquele aluno que está ali só para pegar um canudo, que está ali negligente, ele só quer um canudo, igreja, mais nada, só quer a bênção. Está entendendo agora? Está entendendo, igreja? Amém. Se ele está do teu lado te incomodando, aquele aluno, o professor está explicando, está ali, olha aqui, olha cá, você dá uma exortada nesse aluno. Peraí, você veio aqui para estudar ou para me atrapalhar? Amém, igreja? Amém. Você veio para quê aqui? Para vir para estudar ou para me atrapalhar? Amém? Amém. Isso é quem tem interesse, está sentado ouvindo a ministração, né? Se tiver sabedoria, vai fazer isso aí. Se tem interesse em crescer realmente, ser alguém, ser salvo. Que agora vamos lá, estamos usando de parábola, você está percebendo, né, igreja? Então agora vamos comparar com o mundo espiritual, porque Jesus fala isso e tudo. Vai em Mateus capítulo 13 de novo, por favor. Principalmente é domingo, o que mais tem é domingueiro nas igrejas. E os domingueiros, o que eles mais gostam de fazer é atrapalhar os outros. Pode observar. Você já viu o domingueiro sentado do teu lado no domingo? Quantos, né? Vai lá fora, fica conversando, fica no WhatsApp, fica, né?
fica combinando o que vai fazer depois do culto. Mesmo que está menos preocupado é com a palavra. Misericórdia. Isso não é uma regra, viu, mas pode ter pessoas que só podem vir ao domingo, porque é por motivo de força maior, e são pessoas muito dedicadas. Mas existem os famosos, sempre existe, né? Numa sala de aula, entre 50 pessoas, existem os bons alunos e aqueles negligentes. Uma igreja com 100, 120, 130, 150 pessoas, com 1.000, 2.000, 100.000 pessoas, também tem a mesma coisa. Porque, olha o que está escrito aqui. E por que são assim essas pessoas? Porque estão ali, não estão com vontade de ouvir a palavra. Agora trazendo para a ministração da palavra. Estão ali por obrigação. Estão ali para cumprir uma coisa deles, não a de Deus. Mateus 13, versículo 15. Encontraram? Jesus está explicando sobre a parábola ainda. Olha o que ele fala aqui, ó. Porque o coração deste povo está endurecido. E o que eles fazem? Eles ouvem de mau grado com os seus ouvidos. E os seus olhos são fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. E se convertam e os curem. Então o diabo faz isso aí, ó. O diabo colocou uma dureza tão grande no coração do ser humano, que quando ele vem para a igreja só para buscar bênçãos, ele não está nem aí com o que está acontecendo na igreja mais. Ele não está nem aí com a igreja, ele está muito menos com a igreja mesmo, com o ambiente da igreja, com se ele vai devolver, se não vai devolver, tem que devolver. Ele está pouco preocupado com isso. O negócio dele é bênção, é canudo. Amém, igreja? Amém. É canudo, ele quer canudo. Então, convém a você que está do lado de uma pessoa dessa, orar por ela. E se ela continuar a tentar te incomodar nos cultos, exorte-o em nome de Jesus. Amém? Amém? Com mais uma testemunha, viu? Para um pouquinho só. Vem cá, irmão, você aqui não para de falar no culto. Vou te exortar, irmão. Assim, assim, assim. Você para com isso. Ou então senta longe de mim. Eu vou orar por você. Amém, igreja? Amém. Eu vi essa frase aqui, amados, e ela me impactou, eu trouxe para os irmãos. O Evangelho do Reino de Deus, ele está assim moldado para atrair e informar os humildes. É bíblico isso aí. Essa frase aqui, ela me chamou a atenção porque lá em Isaías está escrito: eu vim para os que estão de coração quebrantados, contritos de espírito. Amém, igreja? Então essa frase, Deus testificou no meu coração e mandou trazer para a igreja. O Evangelho do Reino de Deus, ele está assim moldado, preparado para atrair os humildes, enquanto afasta e confunde os orgulhosos. Ouvir a palavra de Deus é uma experiência única, é ímpar. Seremos melhores ou piores por causa dela. Sabia disso, igreja? Está aqui, ó. Seremos melhores ou piores por causa dela. Pois o mesmo sol que derrete a cera endurece o cimento. Percebeu, igreja? A palavra ela vai ao encontro de quem é humilde, contrito, quem está desejoso de ouvir a palavra, ela vai melhorar a caráter daquela pessoa. Agora a pessoa que está ali negligentemente, só para buscar o canudo, para vocês entenderem o que é buscar o canudo, essa pessoa muitas vezes vai sair com o coração endurecido, mais endurecido ainda. Por quê? Porque ela não estava, aquela palavra não serviu para ela, não é para ela não queria ouvir isso aí. Eu vim para buscar minha bênção, eu vou colocar ali, eu vou levar minha bênção. Agora o que Deus quer falar comigo, menos me interessa. O que esse homem está falando é o que menos me interessa, eu não vejo a hora de acabar. Essas pessoas, infelizmente, vão se tornar cada vez piores, vão ficar confusas e mais orgulhosas ainda. Entenderam, igreja? Porque o mesmo sol, que é a palavra, ela derrete a cera, mas também endurece o cimento. Mas isso é uma escolha que o estudante, voltando à palavra da faculdade, que o estudante faz, e não o mestre. O mestre está ali, ele é contratado para pregar. O mestre, no caso hoje aqui o anjo da igreja é o pastor, eu fui ungido para pregar o evangelho, eu não posso fazer mais nada. Agora a escolha de ouvir a palavra é sua. Então, a escolha é do estudante, não do mestre. As parábolas nunca tornarão, as parábolas e a palavra de Deus nunca tornarão orgulhoso um coração humilde. Essa frase, eu peguei essa frase, ela é grande essa frase. As parábolas e a palavra de Deus em forma de parábolas jamais tornarão orgulhoso um coração que é humilde. Mas elas podem transformar humilde um coração que é orgulhoso. Isso se estivermos dispostos a permitir que isso aconteça. Amém, igreja? Certamente, isso é um desejo de Deus para os homens. Que os homens realmente sejam quebrantados. Deus propôs uma parábola para esse culto de hoje. Nós vamos entrar na parte final da ministração essa noite. Eu raramente prego sobre essa área. Mas o Espírito Santo me intimou e falou: filho, tem muitos que estão perecendo dentro da igreja que eu te dei, do ministério que eu te dei,
porque você insiste em não pregar nessa área. Pois bem, você vai falar hoje, vai falar domingo, e vai insistir com eles, porque eu quero abençoar, e eu só posso abençoar dentro da minha palavra. É dando que se recebe, é plantando que se toma. Então, muitos irão compreender essa ministração, essa parábola que eu vou trazer agora aqui, com alegria. Vão estar com o coração de bom grado, vão vir com alegria e vão só aperfeiçoar a fé. Mas infelizmente muitos vão ficar irados. Prepare-se para a palavra então, da parábola que Deus me trouxe ao coração, indo a Efésios capítulo 6. E não é só para essa igreja não. Deus falou, Senhor, o Senhor quer que eu pregue para a igreja mão de Deus, só isso aí? Não, eu nem vou gravar isso hoje então. O Senhor falou, não, você não está entendendo nada. Eu não trago ministração para uma pessoa, para 10, para 100 pessoas. Quando você te dê ordem de você gravar todos os cultos de libertação, é porque eu farei a obra. Então Deus vai levar esses vídeos aonde Ele quiser levar. Então isso aqui é para a glória dEle. Vai em Efésios capítulo 6, que a parábola está baseada em Efésios 6, a parábola da ministração dessa noite, para esse culto aqui. Até agora foi só explicado porque Jesus prega por parábola. Capítulo 6 do livro de Efésios, ou melhor, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Os que encontraram, digam amém? Amém. Então aqui tem uma parábola aqui, ela está baseada nessa palavra. Efésios 6, versículo 2 e 3. Encontramos? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém, igreja? Amém. Então está aí. Há um duplo sentido em tudo que Deus fala na Bíblia, inclusive, principalmente no Novo Testamento, viu? Há um duplo sentido. Tudo é falado para um plano físico. Então Deus está realmente falando aqui, olha, honra teu pai, tua mãe, porque se você fizer isso, os seus dias, é um primeiro mandamento que eu dei, embora é o quinto, vocês sabem disso, ele é o quinto, mas é o primeiro com promessa, honrar pai e mãe. Eu prometo, se você honrar teu pai e honrar tua mãe, seus dias serão prolongados na terra. Diga amém? Glórias a Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Então isso é literal, isso é realmente no plano físico, ok? Mas tudo tem um duplo sentido. Tudo que está na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, ele tem duplo sentido. Ele prega para o mundo físico, ou seja, para honrar o pai e a mãe mesmo, biológicos ou adotivos, não importa, e honrar o pai e a mãe espiritual, que eu vou explicar já já quem são. Vou dar um exemplo que Jesus prega, ele fala o tempo todo em parábolas, e tudo tem um duplo sentido. Eu já passei essa explicação aqui na igreja, levando você no Evangelho de João, lá no capítulo 2. Essa passagem vai dar a você a convicção de que realmente tudo na Bíblia Sagrada tem um duplo sentido, embora nossos olhos e nosso entendimento humano às vezes não vê. É o que aconteceu com os judeus, quando Jesus falou essa frase aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Estamos juntos? Capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Veja o que acontece aqui. Essa hora é aquela hora que Jesus fica irado, né? Que estava os mercadores, né? Os comerciantes estavam dentro do templo, né? Ali em volta do templo, né? Usando as reuniões, as congregações para poder ganhar dinheiro, né? Então veja que aí Jesus vira a mesa, faz aquele escândalo todo, né? Irado, né? E aí então Jesus é questionado pelos fariseus, pelos judeus, no versículo 18, quando os judeus, no caso, disseram a ele: que sinal nos mostras para que faças isso? Olha aí. Ou seja, quem é você para fazer isso? Né? Jesus então vamos mostrar que sinal que vai dar a eles. Ó, versículo 19. Jesus então respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Versículo de número 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele, versículo 21, falava do templo do seu corpo. Olha aí, falando de uma forma espiritual. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Diga glórias a Deus. Então está aí, ó, um exemplo bíblico e claro, que a Bíblia Sagrada, ela tem duplo sentido de tudo que ele fala. Tudo que ela nos ensinado ali, ela tem sentido para a vida terrena
porque nós temos que ter uma vida abundante aqui na terra e ter a vida eterna com Deus, amém? Então ele dá essa explicação aqui, ó. Jesus, ele vai falar para os... Ele está na frente de um templo ali, ele está apontando o maior escândalo ali, revirando mesa, expulsando os animais, os pássaros, voando, enfim, né? Tudo que era vendido ali, ele soltou e jogou tudo por terra. E aí está virado. Aí os fariseus ficaram muito bravos, porque eles ganhavam comissão em cima daquele. Os fariseus que cediam aquele espaço para isso. Então eles ficaram muito bravos com Jesus. Falaram: quem é você para fazer isso? Que sinal você nos dá que você tem autoridade de fazer isso? Ele falou: então eu vou dar um sinal para vocês. Derruba esse templo aqui, ó. Derruba esse templo. Em 3 dias eu levanto ele. Aí ele falou: esse homem agora enlouqueceu mesmo. Olha como que a mente humana não consegue discernir as coisas de Deus. Ele está falando do próprio templo, que você também tem um templo aí. Templo do Espírito Santo também, igreja, que é o teu corpo. E Jesus está falando disso: derruba esse templo. Eu vou levantar ele em 3 dias. E Deus não fez isso? Glórias a Deus. Mas eles não entenderam isso. Está aí o porquê. As parábolas, elas só são entendidas para quem tem o coração aberto, para receber o entendimento. Você vê que os discípulos, nem eles entenderam. Na hora de falar, o mestre realmente está, agora exagerou, né? Esse templo aí foi construído com 46 anos. Mas com certeza eles tiveram a revelação do Espírito Santo quando Jesus ressuscitou 3 dias depois. Aí eles creram. Amém, igreja? Então, amados, a parábola, ela vai para os que estão com o coração aberto, para os que são humildes de coração. Os que são duros de coração, como aqueles fariseus, ela vai ter um sentido humano, que não vai dar nenhuma lógica ao humano. Vá em Ageu, por favor, porque nós vamos falar de uma parábola dessa passagem aqui, ó. Vá no livro do profeta Ageu, lá no Velho Testamento, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Ageu. E vamos ao capítulo de número 1. Os que têm coração aberto vão receber o entendimento dessa mensagem. Porque agora que eu vou entrar na parábola que Jesus mandou pregar nessa noite. Amém? Então os que estão com o coração aberto, os que estão ouvindo de bom grado a palavra, né? Os que não estão aqui para canudo só, vão receber essa palavra com o coração muito tranquilo, muito aberto, e vão realmente se esforçar para daqui para frente mudar o seu modo de pensar e agir. Mas aqueles que estão aqui apenas para canudos, não têm o coração aberto, fechado, infelizmente, essa palavra, essa mensagem hoje não vai ter efeito nenhum, pela qual Deus a revelou. E a palavra que chega até nós é esta aqui, ó. Fique em espírito que você vai entender. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Estamos juntos? Versículo número 2 a seguir. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Versículo 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus está mandando ler na tradução que eu trouxe aqui. Vou ler desde o começo então de novo. Acompanhe meu versículo por versículo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, lá no começo, versículo número 2 a seguir. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, pois, do Senhor veio novamente a palavra por meio do profeta Ageu. Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua perecendo, destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde estão levando os seus caminhos. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde estão sendo levados os seus caminhos. Subam um monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas de surpresa, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco.
E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, por causa da minha obra, que ainda está destruída, perecendo, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vá no versículo 14 agora, em nome de Jesus. O Senhor então nesse momento levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, misericórdia, príncipe de Judá, que era o governador de Judá, né? E o espírito de Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote. O que Deus está querendo dizer aqui, ó, ele já tocou no pastor para pregar essa palavra, já tocou com certeza nos obreiros para estar intercedendo. Agora ele vai dizer o seguinte para os de coração quebrantado: e o espírito do resto do todo o povo, os que tiverem de coração aberto. E aquele povo estava de coração aberto. Deus trabalhou para que aquela palavra, aquela exortação chegasse a eles, e eles fizeram o quê? Vieram e trabalharam na casa do Senhor, do seu Deus. Amém, igreja? Ou seja, eles então fizeram a vontade do Senhor. Esta não é uma só mensagem para a igreja Amor de Deus, como disse há pouco. É para chegar aonde essa mensagem for enviada. Aos que estiverem congregando em qualquer lugar, para que eles possam entender e não deixem mais de serem prósperos. Porque o que Deus mais deseja é ver a prosperidade do seu povo. Só que para isso, amado, só que para isso tem que fazer o que aconteceu aqui no versículo 14. Quando o Espírito foi tocado em todo o Espírito do resto do povo, eles então passaram a fazer o que tinha que fazer, o que Deus desejava desde o início. Agora é você e Deus, porque na verdade eu só apenas preguei o Evangelho, e estou fazendo isso há 16 anos, nesse mesmo lugar, faz 17 já, além dos outros anos. Agora convém a você, que é um bom entendedor da palavra, se humilhar na presença do Senhor e dizer para Ele: Senhor, perdoa porque eu pequei contra Ti. A partir de hoje eu serei fiel ao Senhor. Amém, igreja? Quem tem ouvidos, ouça. Tá bom? Esse é o título dessa noite, o tema dessa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido espiritual? Será que você compreendeu a palavra de Jesus essa noite? Amém? Então coloque-se em pé em nome de Jesus, aplaudindo aí. Glória a Ele. Está bem? Esse aplauso está bem triste. Está muito triste esse aplauso. Agora sim. Agora sim o Espírito Santo está começando a testificar o coração de vocês. Glória a Deus, né, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, coloca tua mão no coração, igreja. Aos que vão receber essa palavra de bom grado, os que vão realmente tomar uma posição com Deus a partir de hoje. Sabe quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje não estão? E que deveriam ouvir essa palavra e não ouviram? E vão continuar com o coração endurecido? Vai continuar se você, que conhece a ele ou a ela, continuar também alheio e não pegar essa palavra e levar para essa pessoa. Em nome de Jesus. Pois vai estar gravada no blog da igreja, no YouTube da Comunidade Evangélica, no canal do YouTube, para que você também ajude a divulgar essa palavra e ela chegue a corações endurecidos e eles amoleçam e tornem a serem prósperos, não com a prosperidade do mundo, que é onde as traças e a ferrugem vem e corrói, o ladrão vem e rouba, seja mais de uma forma ou de outra, mas no nome de Jesus, que eles possam ser convertidos pela palavra e possam mudar o caminho da vida deles, em nome de Jesus. E você faça isso também agora, você que quer tomar uma atitude. Eu conheço no mínimo, desde o ministério que eu já trabalhei e trabalho, uns 40. Que pastor, agora não, agora você pode olhar para mim que a partir de hoje acabou, o inimigo não vai mais entrar em mim nessa área. Eu conheço uns 40 ou 50 aqui dentro, não hoje aqui dentro, mas que congregam conosco. E continua do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo jeito, como se Deus nunca tivesse falado nada, como se o próprio Espírito nunca tivesse revelado isso a ele. Senhor Deus e Pai, eu coloco nas tuas mãos os ouvintes desta palavra, não somente os presentes, como aqueles que hão de ouvir pelo YouTube ou pela blog da igreja.
que possam realmente se quebrantar na tua presença, se humilhar na tua presença e ouvir com bom grado a tua palavra. Os que já ouviram possam continuar alegres e felizes, sabendo que o Senhor só exorta a quem o Senhor ama, porque o Senhor quer vê-los bem, o Senhor quer vê-los com discernimento e entendimento para crescerem e serem salvos, Senhor. Pai, eu me coloco diante da tua presença também, pois preciso todo dia das tuas misericórdias sobre a minha vida. Então que venha a tua graça sobre todos os ouvintes, e possamos todos, Senhor, tanto pregador quanto ouvintes, sairmos todos aqui transformados pelo teu poder, para a tua glória. Eu abençoo aquele que ouviu com o coração aberto, como também abençoo com a libertação, que um dia aqueles de coração fechados terão uma outra oportunidade, mas que isso não aconteça antes do fôlego expirar, em nome de Jesus. Senhor Deus, aquele que recebe a palavra vai dizer: Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Eu tomo posse dela e hei de cumprir a tua vontade, em nome de Jesus. Que é a campanha de libertação, um momento de você exercer a fé, praticar aquilo que você tem ouvido e confiar no Senhor, entregando a Ele, esperando nele e descansando nele. Amém, igreja? Então, esse momento é sagrado para aqueles que têm essa fé e que têm a convicção de que Deus está agindo nessa igreja desde que a fundou, né? Quantos testemunhos, quantas vitórias já ocorreram e hão de ocorrer ainda pela fé desse povo, em nome de Jesus. Então, quem quer iniciar uma campanha, é só erguer suas mãos. Esta folha vai ser levada até vocês. É uma folha muito didática, é fácil de ser preenchida, é só você ler com atenção. Vai ter um espaço para você colocar o seu nome, que é o nome do fiel, daquele que vai fazer a campanha. Vai ter um espaço para você escolher a causa, se é sua ou é para terceiros, tá bom? Lembrando que essa campanha não dá direito a ninguém pegar uma folha para fazer mais de uma campanha. Você pode até fazer simultaneamente com ela outras campanhas que é de libertação, mas não numa mesma folha, tá? Por que isso? Você então vai usar uma folha para uma causa. Se tiver 2, 3 causas, pegue 2, 3 folhas. Então você vai escolher a causa, vai citar ela aqui, detalhar ela aqui nessas linhas que estão aqui, e como é uma folha para cada causa, você vai poder depois preencher a agenda que aqui está. Cada dia que você vir ao culto de libertação, cada dia que você vier ao culto, já traz preenchidinho com a sua data, respondendo a perguntinha que tem aqui, ó, se você já recebeu ou se ainda está confiante no Senhor, tá bom? É por isso que você não pode fazer uma campanha, 2 campanhas numa mesma folha, é uma folha para cada campanha, para cada causa. Então aquele que deseja uma campanha ou mais folhas da campanha, levante suas mãos, que vai estar indo com muita alegria, com bom grado até vocês, os nossos amados diáconos, que são diáconos do Senhor Jesus. Enquanto eu falo aqui com aqueles que nos encontraram na internet, através do canal do YouTube, da Comunidade Evangélica Amor de Deus, ou do nosso blog, blogspot.com.br, da Comunidade Evangélica Amor de Deus. O blog é a nossa revista virtual, ali tem toda a história da igreja, tem as fotos, tem tudo que acontece na nossa comunidade. E o canal do YouTube ele é separado justamente para vir essas ministrações e alcançar os corações lá fora, nos 4 cantos desse mundo. Se você é um desses que nos alcançou, tanto no canal do YouTube quanto no blog, foi um prazer estar aqui com você. Não te conheço pessoalmente, mas que alegria saber que eu cheguei até você através dessa ministração do Senhor. E se você sentiu o desejo de fazer uma campanha dessa, e lamentou de não estar aqui em Londrina, já que nossa igreja é em Londrina, você lamentou: poxa, que pena, não estou lá em Londrina fazer essa campanha, gostaria de fazê-la também, né? Você pode fazê-la sim, porque vai passar um endereço agora no e-mail, do meu e-mail aqui no vídeo que você está, né? Esse endereço é meu pessoal, eu pessoalmente estou respondendo, estou entrando em contato com as pessoas e enviando na resposta uma folha. Aí você vai imprimir quantas você quiser e vai ser como os irmãos estivessem levando até você, assim como os diáconos levaram até os irmãos aqui da igreja. Chegando até você a resposta com o anexo da campanha, você imprime quantas quiser, faz a campanha abrindo o canal do YouTube toda semana. A cada 7 dias você vai naquele canal do YouTube da Comunidade Evangélica Amor de Deus, ouça a mensagem da pregação, ou no Blogspot, no nosso blog, na nossa revista virtual, encontre na primeira página lá a mensagem daquela semana que ela é datada. Você então vai acompanhando, ouvindo com todo o temor, com toda reverência, e Deus vai trabalhar na sua campanha enquanto você ouve a palavra, tá bom? 7 semanas você vai ter a sua vitória. Se não for literal aos seus olhos humanos, tome posse pela fé, que no tempo do Senhor você verá a glória de Deus, porque creu nele, em nome de Jesus. Amém? Assim vai acontecer com quem pegou a folha também aqui. Quem começou hoje, por favor, coloque-se em pé. Quem já pegou a folha e está iniciando a campanha hoje, em nome do Senhor Jesus.
Você que não está começando, você vai estender as mãos, vai orar pelos seus irmãos. Você é corpo de Cristo na terra, tem que estar em plena atividade, tá bom? Então vamos falar com Deus a respeito dessas campanhas, dos irmãos que estão aqui presentes, da internet também. Se houver alguém, é o primeiro dia, se coloque em pé e vamos orar por sua campanha também. Eu não sei qual o pedido que você vai fazer para Deus, mas o tempo que eu vou falar ao microfone é o tempo de você falar com Deus e registrar a sua campanha agora em oração, em nome de Jesus. Fale com o Senhor a respeito da sua campanha, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão as pessoas, os seus filhos, que pela fé pegaram uma campanha, uma folha da campanha de libertação da comunidade evangélica. A mão de Deus, na verdade, é o Senhor que age na comunidade, que eu falei, mas eu apenas estou identificando que a campanha o Senhor deu a esta igreja, para a tua exclusiva glória, em nome de Jesus. Eu não sei o que eles estão pedindo, mas sei que seus ouvidos estão atentos a cada oração que está sendo feita agora, iniciando esta campanha, que chegue até a tua presença como um aroma suave a esta fé, para te agradar e o Senhor reverter em bênçãos e vitória, porque esse é o teu prazer, Senhor, que o teu povo cresça na tua graça, no teu entendimento através da palavra. Então, no nome de Jesus, eu creio que eles já deu tempo de eles poderem falar com o Senhor e registrar a campanha. Agora todos farão uma oração coletiva e eu peço que o Senhor escreva que esse dia, esta igreja, essas pessoas, ou nesse canal do YouTube, no blog, há uma pessoa que está convicta da fé, que receberá do Senhor esta vitória em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus que assim seja, para a glória do teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está iniciando a campanha, faça a seguinte oração agora, se deu tempo de você falar com Deus. Não esquece de preencher ela em casa, hein? Tem que trazer ela preenchida no próximo culto, inclusive já com a data ali, já da semana que vem, enfim, tá bom? Comece ela certinho, não quebre nada que Deus orientou a fazer, porque nosso Deus é zeloso pelas coisas que Ele nos instrui a fazer, tá bom? Então vamos lá, em nome de Jesus. Repita essas palavras que o Espírito Santo colocar em meus lábios, tanto você que está iniciando aqui na igreja, como você da internet. Digam com o coração quebrantado: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença. Acabei de apresentar em nome de Jesus os motivos da campanha que estou iniciando. Agora estou publicamente declarando a minha fé, convicto de que o Senhor está recebendo o meu clamor e de que eu receberei a vitória e darei testemunho da glória do Senhor sobre a minha campanha. Para isso, Senhor, eu tomo posse desta vitória perante os meus irmãos, declarando que eu ficarei firme até o último dia. Para isso eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Me fortalece, me guia meus passos a estar na tua igreja, ouvindo a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado e eu possa dar o testemunho em nome de Jesus da minha vitória, a qual já tomo posse em nome de Jesus. Diga amém, que assim seja e assim será. Senhor, está registrado a oração de cada um deles e eu concordo com a vitória deles no nome de Jesus, e eu os verei dando testemunho, se não for aqui, aonde o Senhor colocar os pés deles, mas que teu nome seja glorificado na vida deles nessas campanhas, em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja. Podemos assentar, preencha sua campanha em casa. Você que é da internet, abra semana que vem o canal do YouTube ou o blog e continue até completar a 7ª semana, e você não quebra essa corrente de oração, tá bom, amado, amada irmã que está aqui na igreja? Agora os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé em nome de Jesus, que eu quero orar junto com você a respeito da tua campanha. Não é necessário mais explicar no mundo espiritual para que fique registrado o pedido, né? Já foi feita a petição lá no primeiro dia, já foi registrado. Agora é a hora de você fazer a oração de convicção e mostrar no mundo espiritual que você está firme em envergonhar nas trevas, que tentou com certeza desanimá-lo ou desanimá-lo no meio do caminho, mas não prevalecerá o inferno jamais contra a igreja de Jesus. Diga amém? E assim também você da internet, está no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º dia, coloque-se em pé e vamos fazer esta oração coletivamente junto com a igreja que aqui está orando. Repita essas palavras que o Espírito Santo coloca em meus lábios. Digam todos que estão em campanha, os demais intercedam agora por esses irmãos. Digam todos: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco perante a tua presença, para a tua glória e para te glorificar, declarando publicamente que a minha fé está inabalável, e eu tenho, assim como estive no primeiro dia, convicto de que a minha vitória já está em tuas mãos. Eu estou aqui apenas para tomar posse dela e para te glorificar. Eu tomo posse da minha vitória e eu darei testemunho, porque eu sei a quem entreguei esta causa e sei de quem receberei. Tudo vem de ti, Senhor, para a glória do teu nome, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já estou declarando a minha vitória, assim como declarei no primeiro dia, em nome de Jesus. Que assim seja, igreja. Amém?
Eu declaro que concordo com a sua oração, com a sua vitória, e eu, em nome de Jesus, os testemunhos virão, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Que assim seja. Podemos então assentar em nome de Jesus. Os que terminaram a campanha ao término do culto, ou agora, se sentir à vontade, pode colocar no vaso de oração a sua campanha dobrada. E você que é da internet, terminou a campanha, não sabe o que fazer com ela, eu não lhe orientei a fazer o que fazer quando terminar, então foi falha minha. Volta a falar comigo naquele mesmo e-mail, eu vou com certeza te orientar o que fazer com a folha quando acaba ela, no caso da internet, em nome de Jesus. Aqui é fácil, é só colocar no vaso de oração. Os da internet, quer seja no blog ou no canal do YouTube, devem receber a orientação de uma forma diferente, em nome de Jesus. Procurem a mim naquele e-mail, que eu terei o maior prazer em responder em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.